Olá, pequenos investidores, sejam muito bem-vindos a mais um Destaque do Dia. Pregão bem positivo para os nossos fundos imobiliários. O índice fixo agora sobe 0,43% a 3.135 pontos, mesmo em um dia de alta dos juros futuros. Nós tivemos aí dados de auxílio-desemprego nos Estados Unidos, veio um pouco abaixo da expectativa, mas o principal dado vai ficar para amanhã, o mercado de trabalho. O payroll, com certeza a gente deve ter, pelo menos eu acho que a gente deve ter emoção amanhã, a menos que o dado venha bem em linha com o que o mercado imagina. A gente está tendo aí uma certa volatilidade, especialmente lá fora, com a questão de tarifas de Donald Trump e também, pessoal, alguns dados dos Estados Unidos que vêm sendo divulgados um pouco abaixo da expectativa. Já começa a criar aquela narrativa de inflação um pouco mais alta nos Estados Unidos e a atividade econômica desacelerando. E isso não é uma notícia assim tão boa. Então a gente está tendo um mercado, pelo menos lá fora, bastante volátil por conta dessas duas partes aí que eu citei, atividade econômica e tarifas de Donald Trump, mas pelo menos aqui em Brasil, essa semana, né, esses últimos dois pregões, a gente vem tendo um pregão positivo, se descolando um pouco lá de fora. E um ponto até que me chama a atenção, na minha opinião, já acabou bastante aqueles preços atrativos que a gente viu nos fundos imobiliários ali no início de fevereiro. Tinha muito fundo high grade, ativo bem diversificado, entregando aí os tijolos próximos a 1%, muito fundo de papel aí com a estratégia também bem interessante, com o yield ali de 1,25, 1,3. Agora, depois dessa alta de 5, 10% para muitos ativos, acabou todo aquele desconto que a gente estava vendo. E não me anima tanto, volto a repetir, não me anima tanto ver o mercado de FIIs performando bem com a alta da curva de juros. Para mim, essa conta não fecha muito bem. Mapa dos ativos, vocês podem ver, por exemplo, mistos agora, nenhum ativo desse segmento cai. Nos fundos de logísticas aqui nós temos logística industrial, nós temos XPLG, BRCO e LVBI, mas não são quedas assim tão expressivas, exceto o LVBI que é 1,7, e fundos de shoppings aqui também a grande maioria performando bem, shoppings e fundos de papel. Então mais um pregão bom para os fundos imobiliários, mas não fico assim tão empolgado e os preços, né, já começam a ser um pouco mais seletivos aí na hora de fazer novos aportes ou reinvestimento de dividendos. Vamos passar por alguns aqui específicos como estão vindo para fechar o pregão. Destaques em termos de altas e de baixas, fatos relevantes e fechando aí com o assunto dividendos. Eu quero iniciar pelo NXRF11, Maxi Renda 0 a 0 agora. Esse aqui foi um dos poucos FIIs que não performou bem. Se você for pegar a cota dele aí, 8,90, 8,85, e agora nós estamos aqui nos R$ 9, depois de toda essa boa alta dos fundos imobiliários nas últimas 2 semanas de fevereiro. Acredito que muito amarrado aqui por esse dividendo. Cheguei até a comentar um pouco isso ontem. E nós tivemos, pessoal, ontem a divulgação do relatório gerencial. Separei aqui para vocês alguns trechos. Lembrando que esse relatório é referente a janeiro. Na minha opinião, o MX está ficando um pouquinho atrasado nos relatórios. A gente já está em março, era para saber o que aconteceu no mês de fevereiro. A gente só sabe ainda de janeiro. Então, acho que eles poderiam ser um pouquinho mais atualizados aí em relação a esses relatórios. Aqui tem a tese do fundo, 80% do PL em crise com bons nomes de crédito e 20% aí ficando em permutas financeiras e outros fundos imobiliários. Movimentações, pessoal, que ocorreram durante esse último mês. 28,3 milhões em novas operações. A equipe de gestão segue originando pipeline de crise e permutas financeiras, bem como buscando oportunidade de reciclagem de portfólio no mercado secundário em ativos de relação risco-retorno bastante atraente. Nessa parte aqui, tem duas informações bem importantes. Primeiro, segue originando CRIs e permutas. Geralmente, os ativos aí, os CRIs, são originados por eles mesmos, geralmente tem um carrego um pouquinho melhor do que comprar no secundário. Segundo, com o fechamento da curva de juros que a gente teve ali no mês de fevereiro, a gestão citou aqui possibilidade de reciclagem de ativos no portfólio no mercado secundário, seja olhando aí CRI ou até fundo imobiliário, porque o MX também tem alguns FIIs dentro da carteira. Então a gente pode ver uma gestão um pouquinho mais ativa aí se os DIs deram ajuda. E aqui a gente teve na parte do book de permutas integralizados, foram realizados novos investimentos no montante de 3,8 milhões e essa operação aqui que eu não vi muito interessante assim. Por fim, no book de FIIs ocorreu uma nova integralização de emissão primária agora, com o mercado tão feio, eu não vejo assim muito bom, do FII MCLO no montante de 50 milhões de reais. Se vocês tiverem visto alguma informação um pouco melhor sobre o MCLO, deixa aí no comentário. Eu confesso para vocês que não vi nada até agora em relação a esse ativo, mas a gente percebe aqui um aporte de 50 milhões, que já é até um dinheiro bem considerável que o MX aportou. Outra coisa bem interessante que me chamou a atenção, conseguiram ter um retorno no mês de 9 centavos por cota. Eu achei que eles não iam bater esse resultado, porque nós tivemos uma inflação ali de janeiro quase que zerada. Tem questão de quantidade de dias úteis também, então eu esperava que o resultado do fundo fosse até um pouquinho abaixo dos 9. Não aconteceu. Resultado aqui de 39,7 milhões de reais, eles distribuíram um pouquinho menos, até pegando aqui a DRE,
39,7 de resultado, o fundo distribuiu 39,3, fazendo aqui esses quase R$ 500 mil aí de reserva acumulada, mas não é assim uma reserva de outro mundo para pensar em ver o MX voltar para 10. Para voltar para 10, acho que vai ter que dar uma melhorada em alguma coisa, especialmente giro de portfólio. Pode ser que a inflação agora de fevereiro, que vai impactar nos rendimentos aí talvez de abril e maio, pode ser que acabe ajudando um pouco a aumentar essa reserva e a gestão acabe voltando para 10. Mas eu confesso que não sou tão animado assim em pensar em 10 centavos, porque a gente vem percebendo um recorrente, se é que a gente pode chamar assim, de 9 centavos mesmo. Raramente você vê o MX ter um lucro no mês de 10 centavos. Então já faz um tempinho, até porque eles reduziram bem a posição em CDI. Então acho que ver 10 centavos por cota vai ter que ter uma gestão um pouquinho mais ativa aqui no giro de portfólio se o mercado melhorar e a inflação acelerar um pouco, especialmente nesse primeiro semestre. Outro que nós tivemos informação aqui de relatório gerencial é um fundo de fundos que é o XPSF11, fundo negociado aí a R$ 5,71. Mês aqui a gente já tem uma queda de 2,39%. Rendimento do fundo vem se mantendo em R$ 6. Você tem aqui um fundo de fundos com 0,2. Eu tenho minhas dúvidas o que é melhor, se é um fundo de fundos pagando 1% ou um fundo high grade, um fundo de papel high grade pagando 1%. Confesso que eu tenho de fato essa dúvida, porque o fundo high grade você tem uma certa segurança no portfólio, mas o fundo de fundos, o risco para mim é muito baixo também. O risco de FOF é volatilidade no dividendo, porque tirando isso você não tem muita coisa. Como é que um XPSF vai quebrar? Eu acho muito difícil. Lá dentro tem MX, tem HGLG, XPML, por aí se vai. Então não vejo assim muito um risco de um problema de inadimplência, como acontece num CRI, num fundo imobiliário ali de logística, ou que seja outro imóvel que tem o inadimplência do inquilino. Aqui você não vai ter esse tipo de coisa. O impacto principal é no dividendo. E você tem aqui um 0,2, já que o fundo hoje é negociado abaixo do CVP quase 20%. Bom, a gestão também divulgou o relatório gerencial e tem também aqui nesse comentário, pessoal, sempre gosta de ficar de olho nos comentários dos gestores para a gente ter um pouco de ideia do que está passando na cabeça do gestor. Olha o que é que eles colocaram aqui para os PSF. Diante desse cenário, que eles falam aí sobre o cenário macro, micro do Brasil e tudo mais, eu vou pular para não tomar muito tempo aqui do vídeo, mas depois você dá uma pesquisada. Diante desse cenário, neste início de semestre, o time de gestão optou por iniciar uma reciclagem em parcela do portfólio, visando alienar ativos que apresentam, em alguns casos, um prejuízo caixa. Isso aqui é o que vem impactando o rendimento. O SPSF distribui em torno de 7 centavos, 7 centavos e meio, e agora caiu para 6, como eu mostrei para vocês, e se substituí-los por alocações com melhor expectativa de retorno, seja em termos de carrego ou possibilidade de ganho de capital. O time de gestão também vem estudando a possibilidade de incrementar a parcela do portfólio investida em CRIs direto em CDI, indexados aí ao CDI, como alternativas mais conservadoras. Olha o que a gestão está focando aqui. Tal estratégia visa aguardar as medidas do governo que tenderão buscar reverter esta queda de popularidade, que é o que eu já cheguei a citar para vocês semana passada, quando saiu ali a pesquisa, mostrando o governo com a pior nível de popularidade aí desde o início. Desta forma, a distribuição de rendimentos está sendo afetada marginalmente no curto prazo em relação ao seu resultado recorrente do SPSF. No entanto, acreditamos que os nossos ativos alocados com liquidez gerada com essas alienações citadas irão gerar melhor nível de resultados para o XPSF nos períodos à frente. Então, a gestão de olho aqui na possibilidade de reduzir posição em alguns fundos imobiliários, mesmo no prejuízo, para fazer novas alocações, especialmente aqui indexados a CDI. Vocês devem lembrar que aconteceu essa mesma estratégia no IRDM, quando a gestão estava ali com um monte de CRI, com problema, tinha alguns fundos raídos dentro do portfólio, como foi o caso do RPR. Na época eles falaram que queriam vender alguns ativos, mesmo no prejuízo, para alocar em novos ativos com melhor carrego, com possibilidade de ganho de capital um pouco melhor. A gente viu até que no IRDM deu certo, mas no curto prazo sofreu bastante o dividendo. Eu me lembro que o IRDM chegou a distribuir ali em torno de 60 e poucos centavos por cota, e a cota caiu bem na época ali por conta disso. Então o XPSF, olhando isso, pessoal, talvez nesse primeiro semestre a gente vai ter de fato um rendimento um pouco menor por conta disso. Mas, em compensação, se eles colocarem bons ativos, eu torço que eles não olhem aí apenas ativos da própria gestora, né, da própria XP, mas olhem o mercado como um todo. Eu sei que sempre vai ter aquela questão de ativos da mesma gestora no portfólio, isso faz parte, você nunca vai encontrar aí, pelo menos eu não me recordo, nenhum FOF que não tenha fundos da mesma gestora. Isso é algo bem comum acontecer, mas eu espero que eles olhem de fato, olhem aí para as oportunidades do macro que ainda tem aí no nosso mercado e que façam boas aquisições. Se o mercado melhorar, né, o fundo vai ter aí bons ganhos de capital, quem sabe lá na frente.
E fechando aqui a nossa lista com o SNEL 11. Como eu tinha passado para vocês recentemente, o SNEL divulgou um fato relevante comentando aí sobre a valorização do seu patrimônio. Teve uma reavaliação ali, um crescimento em torno de 8% e agora nós já temos o informe mensal que eles divulgaram. Hoje o valor patrimonial. Aliás, o site Status Invest não atualizou. Deixa eu pegar aqui o informe para mostrar para vocês na prática. O valor patrimonial do fundo cresceu bem, agora ficando próximo aos R$ 8 por cota. Foi um bom crescimento mesmo que a gente teve, comparado ao que o fundo tinha. A gente vê aqui ainda um ágio no valor patrimonial, mas não tão grande assim. Fechamento aí do mês de janeiro, né? 30 mil cotistas, valor patrimonial por cota, R$ 7,87. Quando a gente olha aqui ainda o Status Invest, né? Que eles não atualizaram, mas vocês podem ver 7,23. Então o fundo deu aí um bom salto no VP para o preço que ele é negociado hoje, né? 8,80 ainda tem um ágio mais longe daqueles 30% de ágio que a gente estava vendo ali até pouco tempo atrás. Essa reavaliação para mim não foi tão grande por conta da marcação via curva de juros, porque o SNEL, seus ativos ali, eram remarcados a custo. Só que depois da construção, agora a gente teve a primeira reavaliação. Uma coisa é você reavaliar um imóvel, uma empresa, ou qualquer coisa do tipo, com uns juros aí abaixo de um dígito. Outra coisa é você ter uma reavaliação com o mercado falando Selic a 15. Você pode ver que o valuation, para quem investe em ações aí, está acostumado a verificar isso, sabe que o valuation das empresas é totalmente diferente de uma Selic a 2 e uma Selic a 15. O patamar é totalmente diferente. Então, isso impactou também essa reavaliação do portfólio aí do Snell. Se não fosse isso, acredito que teria uma reavaliação até um pouco maior do que isso. Mas, de qualquer forma, a gente teve essa melhora no VP do fundo, continua com ágio, mas volto a repetir, por conta aí dessa reavaliação e acredito que o mercado acaba pagando um pouco ágil devido aí ao carrego que o SNEL espera ter com seus ativos ali em torno de 25%, que é um patamar bastante elevado. Vamos passar aqui agora para os destaques do momento, como estão vindo para fechar alguns dos ativos. Nós temos agora JSF subindo 4,94, RBRP 4,13. XPCI 377, SNFF 372, SPXS 309 e Core 284. Nas baixas temos Tigar voltando aí para suas mínimas históricas, RECT 11, até procuraram ontem, eu cheguei a comentar, mas volto a repetir, pessoal, não saiu nenhuma notícia em relação ao RECT, mas foi um ativo que performou muito bem. RECT chegou ali a uns R$ 26, se não me engano, 26, 25. Estamos ali no 31,45 com queda de 2,48. Então performou muito bem o RECT 11 aí nos últimos pregões, sem nada assim de muito relevante. Life cai 2,24, a FHI 1,92, MOL 11 cai 1,9, CCME 1,60. Vindo aqui para a parte dos Fiagros, nós temos agora de destaque HGAG 7, GRWA 2,29, BRFT 1,82, KNCA 1,83, BTAG 1,4, CRA 1,31. Nas baixas da FZDA, 7,7, AG 1,90, CADO 1,48, GCRA 0,54, PLCA SNFZ 0 a 0. FINFRA, nós temos agora de destaques o IFRE 2,87, BIDB 2,17, SNID 1,45, já próximo ali aos R$ 10. SNID também subiu bem aí nas últimas semanas. OGI 1,34, JMBI 1,20, IFRA 1,20. Nas baixas no IF, 4,49. No IF, como tem uma liquidez mais baixa, às vezes você tem muito isso aqui. O fundo está caindo 5%, daqui a pouco está subindo 10%, por conta dessa liquidez um pouco mais baixa. Mas é um ativo de excelente qualidade, pelo menos na minha opinião. INBF 4,25, RFF 2,03. IRIF 1,96, juro caindo 0,5%, CDI 0,40. Juro, acredito também, é impactado aí um pouco pela marcação a mercado, ou melhor, pela curva de juros hoje que está subindo. E nós temos aqui nas ações, Ibov ali um pouco mais próximo ao 0 a 0. Ativo se destacando Natura, quase 5, Semin sobe 4,35, CPFE 4,29, boa alta para a empresa segmento de energia, CVC 2,89, Pets e Cirela 2,5. Nas baixas, Pomo 2,65, Brava mais um dia de queda, Brava, o petróleo caiu uns 15%, a Brava caiu 40% no mesmo período, PSSA, Porto Seguro caindo aí 2,21, PK 2, Rap Vida 1,88 e VEG caindo 1,78. Vamos passar aqui agora para a parte dos comunicados. Tem um fato relevante, pessoal. Uma Assembleia Geral aí, uma consulta formal, consulta aos cotistas do CPTR, Capitânia Investimento, traz aqui esse comunicado aos seus investidores. Caros cotistas, clientes e parceiros. Na presente data, a cesta dos principais fiagos imobiliários de papéis e dívidas do agronegócio negociado na B3 negocia com desconto superior a 30%, como é o caso aí do CPTR, que tem quase 30%. Aí, o que é que a gestão vem citar? Neste contexto, tanto de amplo desconto de cotas desta classe de produtos de volatilidade de preço de cotas, optamos por formalizar a carta consulta aos cotistas do CPTR
que hoje, que hoje excedem 25 mil, através da qual, se aprovada por seu respectivo quórum mínimo de aprovação, que é 20 ou é 25%, uma coisa dessa, dará duas opções aos seus cotistas. E para você que é cotista do CPTR, pensa bem nessas duas opções. Confesso para vocês que eu não tenho opinião formada, pessoal. Vi a notícia, o CPTR subiu, mas eu não tive coragem nem de comprar nem de vender esse negócio. Sinceramente, não sei o que é melhor aí. No momento, eu não tenho opinião formada, o que é que seria interessante. Vocês que podem aí especular, deixem nos comentários o que é que vocês acham. Primeira opção, permanecer detendo as cotas do CPTR, sendo que o produto em si permanecerá sem mudança alguma, seguindo sua estratégia normal de alocação de capital, negociado na B3, mirando distribuição de renda aos seus investidores. Essa é a primeira opção, normal, sem alteração nenhuma. A segunda opção é migrar para o novo FIAGRE imobiliário que vai ser criado, sendo que o mesmo mirará a venda completa dos seus ativos e devolução do capital em prazo de até 2 anos. Então, o CPTR seria criado, dos ativos CPTR seria criado um novo ativo não negociado. Aqui a gente tem até a informação, CPTR continua normal. O segundo ativo seria com prazo determinado aí de até 2 anos. Eles vão fazendo amortizações parciais até zerar o fundo, listados na B3, mas não negociável, você não pode negociar, e vai ser amortizado essas cotas. Por que que a cota do CPTR subiu? Porque muita gente está de olho nisso aqui. Como vai fazer as amortizações, você tem a possibilidade aí de um ganho de capital, já que o fundo é negociado 30% abaixo do seu VP. Mas eu não tenho essa certeza de que os ativos de fato vão ser negociados a VP daqui a 2 anos. Então é por isso que eu estou assim sem opinião formada se isso é uma boa oportunidade ou não. Confesso para vocês que não estou de olho nisso não. E aqui eles deixam. Hoje, de forma aproximada, a CPTR negocia 6,90, até um pouquinho mais depois da notícia, o valor de venda e liquidação de seus ativos, respectivamente, superior a este preço de cota. E sim, o CPTR, produto que continuará exigindo em bases normais, conforme a aproximação de preço de cota a mercado versus cota patrimonial, seguirá novas emissões de cota, reiniciando o crescimento do produto e da estratégia de alocação de capital em operações estruturais de crédito privado no agronegócio. Hoje o CPTR é alocado em 40 casos de investimento, 2 com BO ali, felizmente, mas representa um pouco do portfólio do fundo. No mês a mês, sempre via relatório gerencial. Aqui para o CPTR, né? Para o outro, acho que vai ficar um pouco mais difícil de informação. Então você tem essas duas possibilidades: permanecer detendo as cotas do CPTR, migrar para o novo Fiagro, sendo que esse novo Fiagro não tem liquidez, não é movimentado aí, negociado na B3. Verifica o que é mais interessante e dê lá o seu voto, né? Na Assembleia, se não me engano, é ainda esse mês que vai se encerrar a Assembleia, você deixa lá o seu voto para ver o que é que vai dar. Uma coisa é certa: a Capitânia não deve fazer isso à toa. O CPTS, por exemplo, tem cotas do CPTR. E eu acho muito difícil que o CPTS não iria ganhar alguma coisa se o CPTR fosse cindido. Essa, pelo menos, é a minha opinião, né? Lá vai eu com teoria de conspiração. Mas, enfim, eu acho que a Capitânia deve ganhar alguma coisinha nessa história toda, mesmo reduzindo o patrimônio do fundo. LASC 11, me chamou a atenção esse comunicado do LASC 11, porque eles estão fazendo aqui uma amortização extraordinária. Serve do presente para comunicar aos cotistas ao mercado em geral que a gestora dos termos de regulamento do fundo, em razão dos resultados da classe, decidiu realizar a amortização extraordinária de cotas aos cotistas, amortização de cotas do fundo, no valor de 3,4 milhões, amortização extraordinária equivalente a R$ 1,18. Eu acho meio desnecessário às vezes a amortização, porque você tem isso aqui, ó, envio de preço médio. E especialmente quem não tem muito hábito de mexer com esse negócio de imposto de renda, o custo que vai ter com isso, eu acho meio desnecessário. Mas enfim, você que é cotista do MOL, tem aqui até o dia prazo de envio de custo médio, a partir do dia 5, do dia 7 até o dia 26, para enviar seu custo médio para a administradora. A administradora deixa até o link no comunicado, portal do investidor.btgpactual.com/, e aqui eles não informam o resto. Você precisa enviar o seu preço médio, porque se você não enviar, você pode acabar tendo que pagar algum imposto aqui nessa amortização que vai ser feita. Apuração pelo administrador do custo médio dia 27 até o dia 4 de abril, e o pagamento da amortização vai ser do dia 7, vai ser dia 7 de abril. Então você precisa enviar seu custo médio aí nesse link, ou abre o fato relevante, clica no link ali para poder enviar os dados, porque senão você pode acabar pagando aí algum imposto desnecessário nessa operação aí, nessa amortização extraordinária que o LASC vai fazer.
com calendários, melhor dizendo, de eventos. Nós tivemos ontem aqui alguns anúncios. CRFF anunciou 61, CXRI 59, LD11 14 centavos, GGRC 10 eu já tinha passado para vocês, PLAG 46, RBLG 45 centavos por cota. Esses são os ativos. A gente tem um outro ativo para divulgar, mas não me lembro assim de muitos fundos imobiliários que publicam hoje. Caso você seja cotista de algum, deixa aí no comentário que assim que eu souber a informação eu te respondo. E fechando aqui o vídeo, pessoal, fazendo um convite, caso você tenha interesse em ganhar até 62 dólares. Na cotação atual do dólar, vai dar aí quase 400 reais. Para fazer aqui o cadastro na Coinbase. Mas tem um ponto importante. Essa promoção que a Coinbase está fazendo é exclusivo para novos usuários. Então, se você não tem conta na Coinbase, que é a maior corretora aí de criptomoedas, se você não tiver conta e tiver interesse em ganhar, o link vai estar na descrição do vídeo, no comentário fixado. Você vai fazer o cadastro normal aí de e-mail e senha no site aqui Essence, que é o que eu vou deixar na descrição do vídeo. Você vem aqui na parte de ofertas. Esse site Essence, pessoal, é um site que eu já utilizo há bastante tempo. Eu gosto para fazer assim pesquisas que eles pagam em dólar, ofertas como é o caso dessa, e você faz ali uma pequena renda. Não é muita coisa, mas você faz a pequena renda. Só que às vezes tem promoções como essa aqui da Coinbase querendo ganhar conseguir ali aumentar a sua base de clientes. Então, você vem aqui fazendo o cadastro no Essence, você vem aqui na parte de ofertas, ofertas Essence, e aí já vai cair aqui logo de cara Coinbase, 62 dólares. Você vai clicar aqui na oferta, clique em ganhar 62, vai ser redirecionado direto para o site da Coinbase para você fazer seu cadastro. O que é que você precisa para poder ganhar esses quase 400 reais? Ser novo usuário, lembra disso. Não aconselho você burlar, cancelar sua conta só para poder ganhar esses 400 reais, acho um pouquinho arriscado. Fazer um depósito de 50 dólares e depois fazer a sua primeira negociação. Você faz o cadastro, envia 50 dólares, pode comprar Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, você compra e vende na mesma hora, só para fazer a transação. Após você ter feito a primeira negociação, vai levar de 24 a 48 horas para sua oferta aí ser confirmada, e o prêmio de quase 400 reais vai ficar disponível depois de 32 dias aqui no site do Essence mesmo. E até lembra aí, porque eu falei sobre essa promoção alguns dias atrás e teve gente que cadastrou e eu já vi lá que como eu estou indicando, eu acabei ganhando bônus lá da indicação, e teve uma pessoa que se cadastrou e não sacou ainda. É quase 400 reais, não perde essa oportunidade não. Se você fez esse cadastro dessa promoção, quando eu falei sobre isso, dá uma olhada nesse site Sense e veja se não foi ali o bônus seu. Se você fizer todo o processo certinho, é um site, eu garanto para vocês, é confiável. Eu uso esse site aqui há uns 10, 15 anos mais ou menos, e sempre paga. Você vai receber via PayPal. Então, se você tivesse interesse, cadastrar aí na Coinbase, quase 400 reais de bônus é que você vai receber para sacar mesmo aí via PayPal. Lembra desses detalhes, que você precisa ter esses requisitos, e o link está aí na descrição do vídeo e no comentário fixado. É isso, pessoal, que eu tinha para passar. Espero ter ajudado através desse vídeo. Não esqueça do like e até o próximo conteúdo.